Olá, pessoas! Aqui é Jessie. Olá, convertedores de cafeína em código. Aqui é a Ana. Quando a mulher fica grávida ou recebe a adoção, nasce uma mãe. Nasce também um monte de maravilhas, desejos, um mundo cheio de unicórnios e arco-íris. Será mesmo? Para a mulher que trabalha, pode estar abrindo as portas do desastre. Muita coisa acontece em muito pouco tempo. Muitos conflitos a serem resolvidos e ainda quando esta mãe tenta dar conta de tantas atividades e dilemas, vem algumas pessoas abençoadas, sabe? E torna esse momento ainda mais difícil. Bem-vindos ao especial de expectativa e realidade das mães no mercado de trabalho. Solta a vinheta. Toca a vinheta, Miro. Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. Amigos que estão nos ouvindo, esse episódio do Pode Programar, ele vai ser polêmico, mamelos, vai ser polêmico, porque nós não vamos falar de programação, nós não vamos falar de sub-áreas dentro da TI, como a gente está falando, nós vamos falar sobre maternidade, nós vamos falar sobre mercado de trabalho, e nós vamos falar muito de machismo, e vamos passar o rodo da desconstrução nesse episódio. Estamos aqui com nada mais, nada menos, com essa linda da área de TI, e eu vou deixar ela terminar de se apresentar. Por favor, seja bem-vinda, Alda Rocha. Oi, gente, tudo bom? Ai, essa linda, maravilhosa. Mas uai! É bom, faz bem pro ego. É, né? Mãe de 3 filhas. Agora elas estão naquela fase adolescentes, né? Quase adultas já. Tipo, minha filha mais velha tem 19, a do meio tem 17 e a mais nova tem 15. Chocada! Então, só que assim, uma boa parte da minha... Eu tenho 16 anos de carreira. 16 não, tenho 18 anos de carreira. Então, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu tinha acabado de ser mãe. Então, assim, tava com um bebê pequeno em casa. E uma coisa teve muito a ver com a outra. Então, assim, desde que eu me entendo trabalhando na área de TI, eu sou mãe. Então, eu sei muito bem sobre o assunto, a temática do episódio. Pois é, gente. Olha só quem que a gente trouxe aqui para conversar, essa mãezona, essa pessoa que você vê nas redes sociais, que ela é ativista do feminismo, inclusão, né? E da inclusão de mulheres no mercado de TI, essa mãezona, mãe de 3 meninas. Aí, vamos começar já? Já? Quantas vezes que você ouviu? Ah lá, vai dar trabalho. 3 meninas, vai dar trabalho. Então, às vezes eu até tinha que esconder esse fato quando ia fazer a entrevista, e isso pra mim era muito ruim, porque algumas empresas me viam como um prejuízo absurdo, porque plano de saúde, né? Plano de saúde tem, imagina, você tem lá dependentes, e eu tenho 3 dependentes, então tudo era vezes 3, né? Então, às vezes eu tinha que omitir esse fato para poder conversar sobre ele depois que fosse contratada, porque senão virava um muro gigantesco aí, e era bem complicado. Eu não conseguia passar do RH. Eu não conseguia, assim, infelizmente, eu não posso falar só no passado, sabe? Porque ainda hoje, 2017, ainda existem situações em que, se eu vou fazer entrevista, se eu vou para algum lugar, rola ainda um super preconceito pelo fato de ser mãe e etc e tal. E é bem triste saber que a gente ainda tem que lidar com esse tipo de situação, sabe? Que a escolha por você trabalhar com tecnologia e você ter uma família, você escolher ser não família, mas se você escolher ser mãe, ainda é vista com um preconceito absurdo dentro das empresas. Eu fiz uma entrevista um tempo atrás numa empresa e esse áudio tá explicando o que aconteceu comigo. A pessoa chegou pra mim e falou assim: ah, você é casada? Eu falei, sim. Aí, tem filhos? Ainda não. E pretende ter quando? Pretende ter logo, curto, médio, longo prazo? Porque você já tá com mais de 30 anos. Aí você ouve isso. Então, eu aí fico me perguntando o que tem a ver, né? Isso, várias vezes eu fui assim, perdi a chance, a
a oportunidade, ou virei a mesa mesmo. Sabe aquele emojizinho lá do... Eu fiz isso do tipo, que tipo de pergunta é essa, né? E o que isso tem a ver com a minha capacidade, sabe? Com a minha competência? É que, na verdade, eles não estão avaliando a sua capacidade técnica, mas sim a sua capacidade de gerar gastos para a empresa. Exatamente. Porque a nossa lei trabalhista, querendo ou não, ela dificulta pra gente. Porque se o empregador tem que te dar uma licença maternidade de 6 meses, e não existe a opção de dar essa licença pro pai. Pois é. Né? A licença é da mãe. Então, se a licença fosse uma opção, o empregador não saberia quem que ia tirar essa licença, se o pai ou a mãe. Então, ele não poderia te fazer essa pergunta. Ou se fizesse, ele teria que fazer a pergunta pro pai também. Por que pro pai não é perguntado isso? Então, e do mesmo jeito, tanto se fizesse pra pai, pra mãe, é uma invasão de privacidade que eu acho que, sei lá, pelo menos pode ser evitada no primeiro contato que você tem, né? Tipo, é extremamente desconfortável você chegar num ambiente pra você fazer uma entrevista, você sair você ir com uma expectativa de que, sei lá, vai dar tudo certo, e aí chega lá, toda a tua capacidade é jogada no lixo, porque você, sei lá, tá pensando em ter filhos, sabe? Ou porque você já tem um bebezinho em casa, ou porque você tem uma criança que você precisa levar e buscar na escola, sabe? Que pode cair, quebrar a perna, e você que sair correndo pra uma emergência. Essas situações que a gente sabe que acontece. Sim. Não, e isso aí é interessante quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente vai assim, 1000 preocupações, porque você lê o que aquela vaga precisa. Aí, por exemplo, você começa a pensar assim, nossa, a vaga tá pedindo CSS, mas será que eu sei CSS? Sei o 2? Sei o 3? Deixa eu lembrar como é que é o seletor, tal. Eu tô falando de CSS, mas várias outras tecnologias que tá ali naquela descrição da vaga, você vai pensando 1000 coisas, aí vem a pessoa abençoada e te quebra as pernas com esse tipo de pergunta, que não tem nada a ver. Você é tratado como um recurso humano, um objeto. Nós temos um recurso lá que é o computador, um recurso físico, e nós temos o recurso humano. Então eles não querem saber, assim, tá tudo bem, sua saúde mental tá boa, você tá feliz, que tal, o que você acha de você vir pra cá, a gente vai te tratar tão bem aqui, e a pessoa se sentir bem com isso tudo, e não se sentir, nossa, eu já sou um fardo pra empresa. Exato, assim, cansei de passar por situações em que saí muito mal, sabe, da entrevista, exatamente com essa sensação que você tá falando, de me sentir um fardo, sabe, de falar assim, nossa, o que eu tô fazendo, tipo, eu sou um problema, eu fiz escolhas extremamente erradas na minha vida e agora eu não consigo trabalhar. A sensação de impotência era muito grande. E assim, eu não precisava sair dali daquele jeito. E muitas vezes eu parei e pensei e falei assim, nossa, que horrível que isso aconteceu, sabe? Eu fiquei muito mal naquele momento, no exato momento em que eu saí, mas quando eu tava voltando pra casa, ou então quando eu já tava, depois de um tempo, né, passou a situação, já tava em casa, pós-entrevista, eu parei e pensei e falei assim, nossa, ainda bem que eu não passei e não trabalhei nesse lugar, porque se na entrevista, no teu primeiro contato com a empresa, você já é recebida desse jeito, imagina como que vai ser tua vida ali dentro, se você precisar passar por uma situação em que, assim, você realmente precisa assumir o papel de mãe, sabe? Tipo, eu acho uma crueldade você ter que escolher, fazer aquelas escolhas do tipo, arma na cabeça, escolhe aqui, ou trabalho ou seu filho, sabe? Do tipo, um dos dois você vai ter que sacrificar. Eu acho muito cruel fazer isso. E tem empresa que tem como é que se diz? É hobby, sabe? É divertidíssimo fazer exatamente isso. Colocar a pessoa nessa situação. Você sabe o que eu acho mais engraçado, Alda, você comentando isso aí? Eu percebo, pelo menos o que eu já vivi, que geralmente são mulheres que estão neste posto, ela muitas vezes não tem filhos ainda, ou talvez também não são casadas, ou tem algum relacionamento estável, sabe? Às vezes namora e tal, mas não tem que dividir a casa com algum companheiro, alguma companheira. E essas mesmas mulheres, elas têm esse requinte de crueldade com a gente. Falta sororidade. É como se fosse algo do tipo assim, eu abri mão dessa escolha, então você vai ter, já que você quis ter as duas coisas, filhos e trabalho, então você vai sofrer por conta disso, entendeu? Arque as consequências. E eu acho assim que não precisa ser desse jeito. Pelo amor de Deus, a gente tá numa situação assim
que a gente precisa de pessoas trabalhando nas empresas, não só para receber o salário, sabe? Que as pessoas estejam ali porque elas realmente querem fazer parte da cultura da empresa, elas querem estar ali porque elas querem levar o projeto da empresa, sabe, para frente, porque elas querem fazer acontecer ali dentro e realmente estão de corpo e alma ali. E por que a gente tem que fazer, sabe, riscar no chão ali uma linha e falar, beleza, você quer fazer parte do nosso time, mas, tipo, você vai ter que deixar de lado algumas coisas para poder entrar aqui e fazer parte do nosso seleto grupo, sabe? Tipo, como se a gente não tivesse realmente dedicada a querer fazer parte da empresa como um todo, porque a gente tem, sei lá, filhos que a gente vai largar tudo e vai sair correndo pra eles, porque afinal de contas a gente vai largar tudo, a gente vai sair correndo pra eles, porque a gente é mãe, a gente vai fazer isso mesmo e ponto. E te falo uma coisa, que em casa é muito dividido isso, já aconteceu do meu marido, ele parar o emprego dele, parar o serviço dele e correr com meu filho no pediatra. E eu trabalhar, porque a gente viu que naquele momento o projeto tava mais impactando pra mim do que pra ele. E eu acho que as coisas têm que ser assim. O filho dos dois, né? É, então, exato. O filho é dos dois, e eu acho que as empresas, elas tinham que pensar nisso. O homem, eu não pergunto pra ele se ele é pai, se ele vai ser, porque ele não vai largar, vai ser a mãe. Não, meus queridos. Pai que é pai de verdade, um beijo, marido, um beijo pra você. Vai também. É, dos dois, né? Não tem jeito. Sim, e eu acho que é uma questão de machismo você falar que o homem não faz isso. Não, e é uma questão das empresas também serem machistas a partir do momento que elas jogam toda essa responsabilidade pra cima da mulher. Então, olha só a situação. Você vai lá, você vai fazer uma entrevista, você fala que você tem filhos, a empresa automaticamente já pensa que você não vai conseguir se dedicar 100% porque você é mãe. Mas vem cá, e se eu tiver a total liberdade e possibilidade de me dedicar 100%, exatamente porque eu tenho o pai que pode me dar o suporte, pode me ajudar, e a gente divide as coisas e eu consigo fazer isso. Isso raramente é colocado em pauta, sabe? Então, a gente tem aí uma situação que a gente não consegue equilibrar essa balança com esse monte de preconceito, sabe? São coisas que já estão assim, já acontecem. Esse clima de machismo, preconceito e etc e tal, ele já acontece antes de você abrir a boca pra falar, sabe? Só pelo fato de você ser mulher e você chegar com um histórico, chegar com uma bagagem. Por exemplo, no meu caso, as pessoas sabem que eu tenho, quem me segue na internet sabe que eu tenho 3 filhas. Então, se eu chegar numa entrevista que de repente foi contato de alguém, sabe, que já me conhece nas redes sociais, ou sei lá, do evento de tecnologia e tal, essa pessoa já passou o recado pra alguém que eu tenho 3 filhas. Então, eu já vou estar ali com uma observaçãozinha ali, sabe? Tipo uma... Não, já tem um asterisco na sua testa. Então, assim... Doença contagiosa. Exatamente. Aí, como é que vão tratar isso? Será que vão tratar de uma maneira civilizada, que é o que a gente quer e a gente imagina? Ou será que eles vão tratar de uma maneira preconceituosa, sabe? É muito ruim você ir pra um lugar sem saber o que sabe, como que vai acontecer esse tratamento. E uma observação é que, assim, isso virou uma coisa tão rara, ser tratado com respeito em relação a esse assunto, virou uma coisa tão rara nas empresas grandes, que as empresas que praticam isso, as empresas que conseguem liberar as mães, que sabe, que tipo, que tem uma licença paternidade que é considerável, sabe, e que ajuda com que as famílias consigam estar ali presentes sendo família e tal. Essas empresas que conseguem fazer essa mudança, elas usam isso assim, sabe, tipo... Usa como um merchan. Isso, tipo, vem e pra agora... cá, porque aqui você tem mais tempo com seu filho e não sei o que, sabe, tipo... E agora tá como entrando... diferencial pra que mais pessoas vão pra lá, né? Exato. Eu tô vendo uma hype muito grande desse negócio de vamos colocar mulheres também na tecnologia. Acabou de ter um hackathon que eu não fui selecionada, infelizmente. Foi aqui pertinho de casa. Só de mulheres, só podiam ser aceitas mulheres. E as empresas agora tá muito em voga falar assim, vamos incentivar as mulheres na tecnologia, porque isso, porque aquilo. E eles estão começando a ver esse lado. Só que aí a mulher chega na entrevista Exato. e ela é tratada diferente, né? Como já aconteceu. Porque que todos nós já passamos por entrevistas em que fizeram perguntas que não fariam para um homem. Cara, eu vou te contar uma história bizarra. Assim, foi muito bizarra mesmo. Assim, a gente não trabalha com nomes, né? Então não trabalhamos com nomes. Não. Se por acaso faltar um nome, vai rolar um pi, tá? Tá bom. Eu vim fazer entrevista e, assim, tava escrito na vaga que, como era entrevista para um portal que trabalhava exclusivamente com viés mães, né? Era um portal para mães, era um lugar onde tinha, assim, muita conversa sobre
criança, saúde, roupinhas e tal, não sei o quê. Mas era uma empresa que ela já estava assim, grandinha. Então ela tinha uma equipe de desenvolvimento que já era bem conhecido no background, assim, tipo, na galera de tecnologia já era bem conhecido como uma equipe que mandava muito bem e uma galera que estava crescendo bastante. Eles precisavam de uma UX e aí a exigência da vaga era que ela fosse mãe. E assim, super entendi, porque afinal de contas, né, era para um produto que você estava falando sobre mães. Então eles queriam incluir mulheres na empresa. Então achei super legal. Fui pra entrevista, cheguei lá, eu fiquei assim numa roda, eles fizeram uma roda, né, para o time inteiro me entrevistar. Então era uma roda, assim, com umas 15 pessoas, todas elas fazendo algumas perguntas e tal, não sei o que, era tipo uma dinâmica, né, a entrevista. E eu tava lá, tipo, super, nossa, é isso mesmo, que legal, não sei o que lá. Aí eles, vem aqui, vem olhar o nosso, você conhece Scrum? Eu falei, conheço, e tará, não sei o que, metodologias ágeis, né? E eu já tava, tipo, super empolgada, sabe? Falei, nossa, quero trabalhar aqui, né, que legal, que da hora. Na hora que acabou a entrevista, um dos caras chegou e falou assim, nossa, sua entrevista foi muito legal, e o chefe curtiu, acho que ele vai, na hora que você estiver chegando em casa, vai ter uma ligação aí que vai fechar. Cara, eu tava precisando muito dessa, tipo, não da vaga, mas do trabalho, sabe? Eu tava precisando muito. Aí, quando eu tava voltando pra casa, tava, sei lá, na época, acho que não tinha Uber ainda, então eu tava voltando de táxi pra casa, tocou o telefone, atendi daquele jeito, né? Tipo, nossa, tinindo, assim, né? Tipo, virou, deu certo. Aí eu ouvi aquele tom, assim, oi, obrigada por você ter vindo aqui e tal. Aí eu falei, deu ruim alguma coisa deu muito errado. Aí eu comecei a fazer todo um trabalho de, enquanto a mulher falava, né, tarará, aquele texto todo de RH e tal, e eu mapeava na minha cabeça o que eu podia ter feito de errado, que eu falei alguma besteira, não é possível, que sabotei a minha entrevista. E aí aí ela chegou e falou assim, olha, não vai rolar e tal, mas foi muito bom você ter vindo e tal. E eu separei 3 horas do meu dia pra nada. Tava muito triste e tal, não sei o quê. Fui conversar com esse amigo meu, que tinha meio que me indicado pra vaga, e eu fui perguntar pra ele, né? Falei assim, nossa, o que eu fiz de errado? Porque feedback, a gente sabe que RH no Brasil é muito ruim de feedback, né? Empresas em geral são muito ruins. E aí ele chegou e falou assim, olha, não te contrataram porque... Não, relaxa, não foi nada técnico. De técnico você tá super, super ok, inclusive assim, foi muito lamentável que você não conseguiu. Eu falei, mas o que aconteceu então? Eu falei alguma besteira, falei palavrão? Não, é que eles falaram que eles acham que você não tem cara de mãe. Porque eu tenho essa cara de criança, sabe? Nossa, cara. O que é cara de mãe? É só porque você não pode ter tatuagem que você tem? Ter esse jeitão descolado que você tem? Ter o cabelo curto que você tem? O cabelo colorido? Não sei se você usa piercing, mas se usa piercing. O que é, gente? O que é cara de mãe? Exatamente. Cara de mãe é dos anos 50, cara de mãe. Não, e aí eu fiquei... Olha só que horrível. Eu fiquei tipo, como se eu tivesse quebrado um negócio, assim, dentro de mim, né? Porque eu tava até então procurando qual que era o meu problema técnico, o que eu precisava melhorar pra poder, sabe? Tipo, que eu deixei de fazer. E aí eu fui perceber que, assim, cara, eu não fui contratada porque eu não tinha cara de mãe. Pelo amor de Deus, gente. Isso foi, assim, 2010. Faz 7 anos. Mas eu ainda vejo isso acontecendo, sabe? Quando você vai em alguma empresa que alguém fala assim, nossa, mas você não tem cara de mãe. Gente, o que é cara de mãe, né? Não existe isso. É mais um preconceito que a gente precisa quebrar, sabe? Que a gente tem de dificuldade. Então quer dizer que se eu chegasse lá com uma, sei lá, um vestidinho daqueles né, de todo cheio de flor, assim, uma bolsa. Igual o vestido que eu tô hoje, cheio de bolinha, todo cabelo arrumadinho, batom clarinho, com um óculos, talvez um coque no cabelo, se você tiver um cabelo um pouquinho mais longo, ou então um gelzinho, se você tiver o cabelo mais curto, será? Pois é, será? Será que eu teria passado pra vaga? Então, é frustrante, assim, e já aconteceu também. Será que tem que levar os filhos? Pois é, isso. Olha, eu juro pra vocês que não é montagem, tá? Olha, tá aqui a foto, aqui, ó. Não era o Photoshop, levanta a barriga e mostra, olha só a flacidez da pele, olha se tem estria no meu caso, então, que tem agora, estria, gente, olha aqui, ó. Atenção, mulheres, quando vocês estiverem indo pro hospital para ter os filhos, tirem a foto pra mostrar pra RH da empresa, pra provar que vocês... Isso, do parto, absurdo, seja ele qual for. Então tá, nós estamos aqui na entrevista, né? Fiz a minha entrevista e tal, e aí eu fiz o teste. Aí o teste técnico tinha uma prova de inglês, tudo escrito, gente. Uma prova de back-end, porque eu ia trabalhar mais com back-end e banco de dados. E uma outra prova só de SQL. Eu tinha que escrever os selects todos, tudo escrever à mão.
Uhum. Aí eu tava fazendo entrevista numa outra empresa, aí essa empresa me ligou falando assim, olha, você passou no teste e tal, mas a empresa mandou um outro teste pra você fazer, porque eu ia trabalhar terceirizado, porque eu já até expliquei que 1 milhão de vezes que eu trabalho geralmente outsourcing. Aí a empresa que está contratando a gente, mandou um outro teste pra você fazer, que ele é bem parecido com o que eu fiz. Aí a moça já mandou assim, me desculpa por estar fazendo isso. Tipo assim, a moça já entendeu que a ideia não era fazer outro teste. Eu já tinha sido aprovada. Fui lá, voltei, fiz outro teste. Aí foi um outro teste de inglês, aí já foram outras perguntas lá e eu passei. Aí eu fico pensando, será que se fosse homem, será que ia ter esse outro teste? Eu ia ter que ser sabatinada, ou você também ia ter que ser sabatinada, esse tantão de coisa? Aí eu acabei entrando. Aí quando eu entrei, eu comecei a perguntar lá na baia, onde que é a baia da equipe tal? A baia. Ah, a baia são os conjuntinhos, né? Não, é assim, é que parece gado. Ah. Tipo isso. Tipo isso. Aí eu perguntei pra um cara e falou assim, eu também sou da mesma equipe. É essa equipe, é essa baia aqui atrás de mim. Você vai ficar no time de analistas? Eu falei assim, não, vai ser na equipe de desenvolvimento. Aí o cara olhou pra mim, 20 mil pontos de interrogação apareceu, assim, do lado dele. Eu senti o peso. Aquele meme da Nazaré lá carregando os Isso. códigos. Fazendo matemática. Aquele gif, ele deu tela azul nele, bugou. Eu disse, uai, mas você programa? Eu, sim. Uai. Aí ele olhou minha mão, viu olhando, falou, mas você é casada? Eu, sim. E eu acho que eu ainda tenho condição de reproduzir, você acredita? Aí começa o bullying quando você entra na empresa. E olha, eu vou te falar, esse bullying, as pessoas acham que não é nada demais, mas é algo que precisa muito ser exterminado do ambiente de trabalho, porque tem muita mulher que não consegue continuar na empresa ou na área de tecnologia mesmo, exatamente por conta dessas microagressõezinhas, sabe, que acontecem diariamente e que a gente se cansa e a gente cansa de ficar dando murro em ponta de faca e a gente acaba desistindo. E essa é uma das maiores dificuldades, assim, quando alguém chega e pergunta assim, nossa, mas por que é tão difícil mulher em TI? Aí eu tenho que explicar, tipo, você gostaria de trabalhar num lugar onde todo dia alguém fica fazendo uma piada sobre, sabe, tipo, é loira, deve ser burra, não sei o que, não sei o que, e daí pra, sabe, mais um monte de piada ridícula. Mãe. E o tal de chamar de milf? Pois é, então, exatamente. Aí você entra num ambiente desses que, tipo, que acha que os caras falam isso achando que você não faz ideia do que é, né, do que você tá dizendo. Eu trabalhei com uma menina e ela tava me contando que ela sentava junto com os meninos e ela era ela e mais uma da equipe, né? E ela ouvia risinhos e tal, só dos meninos. Aí ela descobriu que eles tinham um grupo separado lá no programa deles, de mensageiros, né? De mensagem instantânea, que ela viu uma foto dela rolando. Uma foto que alguém pegou numa rede social e ela toda bonitona e tal, e eles fazendo risinho e ela ouviu alguma coisa que ela sentiu agredida. Óbvio, qualquer comentário que o homem vai fazer, se a mulher sente agredida. E outra coisa, qual o problema, né? E aí, ser bonitona? E aí, ser bonitona, não sei o que, tipo, tem esse viés também, né? Ou desmerece porque, sei lá, porque acha que não é bonita o suficiente, ou desmerece porque acha que é bonita demais. Gente, é difícil, né? Então, peraí, vamos trabalhar com um saco na cabeça, então, e vamos, né? De burca, né? Pois é, porque tá difícil conviver. Mas assim, a gente tá falando sobre situações constrangedoras, só que eu queria puxar um pouco do viés da solução, ou pelo menos tentativa de solução dessas situações dentro do ambiente de trabalho. A gente tem visto que milhares de notícias, assim, pelo menos desde 2015 até agora, a gente tem visto várias notícias sobre denúncias que as mulheres, elas estão aprendendo que elas não precisam mais ficar caladas e ouvir essas coisas, sabe? Tipo, guardar pra elas e levar pra casa e dormir chorando
posição fetal, sabe? Tipo, isso não precisa mais acontecer. É lógico que a gente tem aquele risco ainda de, se você vai denunciar uma situação dessa dentro do teu trabalho, de alguém chegar e falar assim, olha, mas você é mãe de 3 crianças e você dá despesa pra nossa empresa e aquele cara que te zoou, ele é o desenvolvedor que ele mais produz ou entrega dentro da empresa. Então a gente vai optar por demitir você e deixar ele aqui porque pra gente é muito mais vantajoso. Isso acontece. Então, assim, existem situações em que a gente pensa que talvez não vale a pena falar sobre isso ou expor sobre essas situações. Esse tipo de comportamento, esse bullying sobre maternidade, gente, é bullying, tá? Não é brincadeira, não é piadinha, não é tipo, ai, fulaninho falou, mas não sabia o que tava falando. Não, gente, é bullying. E é muito ruim, é muito... Isso faz mal. É muito ruim, é muito frustrante. A gente se sente, tipo, muito incapaz várias vezes, sabe? De ter que ficar fazendo escolhas, assim, bizarras e faz mal pra gente. Então, assim... Acaba com a autoestima. Acaba com a autoestima. Uhum. Porque você tá num ambiente em que faz... tipo, às vezes ficam focando, sabe, no seu corpo, ou focando em coisas que não é... Você não tá ali por isso, você tá ali pela sua capacidade de trabalho intelectual. Ou então você tem que se masculinizar pra poder ficar nesse ambiente junto, porque, ou você não vão te respeitar, então você tem que, tipo, ser durona com eles pra poder ser respeitada. E você não pode ser você mesmo, sabe? Às vezes você quer ser a menina do frufruzinho, mas aquele ambiente não deixa você ser. Uhum. Entende? Você sofre piadinha, sofre brincadeirinhas. Não deixa ser você e não deixa ser você mãe também, sabe? Então, às vezes você tem até, como aconteceu comigo, algumas situações que eu tive que esconder que eu era mãe, e aí descobriam, assim, tipo, no meio do almoço, todo mundo dando risada de assuntos fúteis, sabe? Tipo, ai, não sei o que, não peguei fulaninha, lá, né? Aí, qual que é mais, tipo, a coisa que te deixa mais triste? Não consegui tomar toda a bebida do open bar, etc e tal. Aí perguntaram pra mim algo do tipo, e eu falei, cara, é não pagar a conta da escola das minhas filhas. E aí, tipo, rolou aquele silêncio constrangedor na mesa. E eu continuei comendo, assim, sabe? Tipo, todo mundo chocado. Peraí, como assim, mãe? Sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa acabar com esse cenário em que a gente tem que se oprimir e que a gente tem que se sentir oprimida também pelo ambiente por um fato que, assim, que é o que a gente é, sabe? Não tem como mudar isso, não dá pra colocar as crianças de volta pra dentro, sabe? Tipo, não dá pra... Como é que você vai fazer? Não se muda esse status, entendeu? Então... A gente recebeu um e-mail de uma ouvinte que ela contou, né, que ela tava na lista, na fila pra uma possível promoção no curso de desenvolvimento. Ela era da área de suporte, tentando ir pra área de desenvolvimento. E quando ela, no meio do curso, ela tava quase terminando o curso, ela descobriu que tava grávida. E quando ela contou que tava grávida, tipo, todo mundo começou a tratá-la diferente. O chefe dela. E quando ela saiu, um pouco antes de ela sair de licença, botaram um estagiário no lugar dela. Nossa, então... Então deram a promoção pro estagiário, não pra ela, que seria a provável... Seria quem merecia, de vaga. fato, né? Aconteceu algo parecido comigo quando minhas filhas estavam num ano, assim, que elas estavam muito ruins na escola e tinha muita reunião de pais, né? Porque vira e mexe tinha que conversar comigo pra tentar entender o que estava acontecendo. Era um ano muito difícil, tinha acabado de me divorciar, então essas crianças estavam bem ruins na escola, sabe? Tava um clima bem pesado. E, cara, são 3, né? Então, assim, eram 3 reuniões de pais. Eu não ia a uma reunião, cada uma delas tá numa série. Então, eu ia a 3 reuniões de pais. E meu ex-marido não mora mais aqui, ele não mora mais no Brasil, então, tipo, só tinha eu realmente pra ir. E eu chegava no trabalho e falava, preciso ir embora mais cedo que eu preciso ir pra reunião de pais. Aí, beleza. Aí, daqui a pouco, preciso ir embora mais cedo. Aí, o cara, como assim? Tipo, como assim? Você já não foi ontem? Eu falei, então, deixa eu te explicar, eu tenho 3 filhas, então eu vou ter 3 reuniões de pais. Aí ele, não, assim não vai dar, assim não pode ser, assim não sei o que, não sei o que. Aí, o que ele fez? Ele me colocou numa função, eu tava lá pra fazer um trabalho, assim, grande de IoT, era uma coisa bem robusta, era um negócio, tava muito empolgada pra fazer. Ele me rebaixou dessa posição, ele me colocou pra fazer PPT, tipo, apresentação, sabe, de coisa, e colocou um estagiário que era, ele trocou, inverteu os papéis, né? Tipo, o estagiário que ele era pra fazer só apresentação pra algumas coisas lá internas, ele colocou o cara pra cuidar de IoT e ele me colocou pra fazer a apresentação. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu acho que vamos fazer o seguinte, não tá rolando, não gosto de fazer
fazer isso, eu não fui contratada pra fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa relação que não tá dando certo, não. Tipo, vou me demitir aqui, pode dar certo hoje mesmo as coisas, porque não tá rolando. Você tá me pagando uma grana pra fazer apresentação, pega essa grana, contrata 3 júniores aí, põe só pra fazer isso, se é isso que você precisa, faz isso, vai ser muito mais justo com a empresa, vai ser muito mais justo com o dinheiro da empresa, né, e justo comigo. Aí ele foi falar que, não dava pra te colocar naquela posição porque você tinha muito compromisso pessoal pra resolver. Eu falo, cara, tipo, peraí, então faz o seguinte, quando estiver contratando alguém, coloca uma observação que você não quer contratar mães e que você não quer contratar mães que tenham problemas, tá? Porque que vai ser impossível, né? Eu fico pensando essas coisas, porque é o seguinte, quando eu me tornei mãe, aí começa aquelas coisas, você não vai dormir direito, você não vai conseguir comer direito, você não vai conseguir escovar o dente direito. Isso é fato. Hoje eu deixo de fazer muitas coisas porque eu tenho que dar conta de coisas que eu julgo hoje essencial, que é cuidar do meu filho, cuidar do meu emprego, cuidar da minha casa. E às vezes eu me deixo de lado. E eu não vi a minha produtividade caindo, por mais que eu já tive vários problemas nesse quase 2 anos no meu filho, mais o período de gravidez. Eles não entendem isso. Eles não entendem que a gente muda todo justamente para agradar quem tá contratando aquele recurso humano e para as outras necessidades. Eles não entendem que a gente é capaz. Sabe aquela coisa quando as pessoas me falavam essa frase, eu falava assim, nossa, mas o que você tá falando, sabe? Tipo, é que minha mãe, ela é extremamente religiosa, né? E aí ela chegava e ela falava assim, Deus não te dá um fardo maior do que você não te dá uma cruz, sei lá, maior do que você pode carregar. Eu falava assim, nossa, que besteira, sabe? Tipo, o que você tá falando? Só que assim, isso faz total sentido quando a gente vira adulto, entre aspas, sabe? Tipo, que a gente entende que assim, a gente tem obrigações, a gente tem responsabilidades, a gente vai fazer, a gente vai assumir e a gente vai continuar indo, sabe? E eu não vou falar que isso é só uma coisa de mulher, não, tá? Eu já vi muito homem que tem a vida aí bem complicada e essas pessoas não desistem, elas continuam trabalhando, elas continuam batalhando. Então eu acho assim que é muito de pessoa mesmo, é muito de caráter. E isso é uma coisa que você não pode julgar ou moldar por, sabe, uma vaga ou por uma, sabe? É muito baixo você fazer isso, sabe? Você já conclui que a pessoa não vai conseguir executar uma tarefa porque, sei lá, insira aqui o preconceito. Porque não tem cara de mãe, né? Insira aqui todos os preconceitos que você tiver, sei lá, porque ela tá de tênis, porque ela tá, sabe, de camiseta, porque, sei lá, não, ela tá de salto, ela não vai conseguir fazer. A gente é constantemente colocada em xeque, né? Tipo... É 24 horas. 24 horas por dia. Não tem aqueles desenhozinhos que tem o anjinho e tem o diabinho? Pra mulher, gente, aquilo ali é o machismo de um lado, o preconceito do outro, e aí vem o bullying, vem mais um monte de coisa aí. Pra mulher é 24 horas por dia. E esse caso que você tá falando desses homens que têm as vidas complicadas, geralmente são estes homens que abraçam a empatia, que entendem a gente perfeitamente e a gente entende eles perfeitamente também. Exato, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, sabe? A gente não tá aqui não é tipo uma disputa que a gente quer falar assim, peraí, vamos ver quem consegue girar mais pratinho aqui, né? E conseguir... Não é isso. É que é muita coisa mesmo pra fazer. Isso que você falou da produtividade, ela não diminuir enquanto a gente tá lá com todos os problemas de ser mãe e tal. Isso é verdade, assim, eu passei exatamente 3 vezes, né, por essa situação, então assim, nenhuma das 3 eu produzi menos. A única vez que eu realmente me derrubou, assim, e eu inclusive tô ainda passando por um processo de recuperação, foi quando eu tive um câncer, que aí, tipo, foi uma questão, abalou o meu físico, entendeu? Então aí, nesse caso, foi o único caso em que eu, assim, atingi em cheio minha produtividade, porque eu tava fazendo químio e não sei o que, então assim, era outra vibe, era outra coisa, era outra situação, outro contexto. Que independe do gênero, exatamente, independe de você ser mãe ou pai, independe de qualquer coisa, e câncer, gente, pega qualquer um, a gente vê aí crianças, bebês, ainda na barriga da mãe, já foi detectado câncer e é operado ainda na barriga da mãe. Exato. Então, isso aí... Então é uma situação assim, que ela não tem nada a ver com gênero, ela não tem nada a ver, e assim, qualquer pessoa que tivesse passando pelo que eu passei, essa pessoa teria, sim, a sua produtividade abalada. Então, assim, que as empresas, os contratantes, as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast, pelo amor de Deus, parem, apenas parem. Apenas parem, por favor. De moldar as pessoas por informações, sabe? Do tipo, por caixinhas que você marcou ou não, sabe? Por
sexual, sabe? Por esse monte de coisa que no fundo não tem nada a ver, que na hora do vamos ver, na hora de escrever lá o teu código, cara, não tem homem, mulher, não, sabe? Não tem, nossa, fulano passou a madrugada na balada, o dia inteiro na promiscuidade, mas ele vai lá e ele chipa o negócio. Então, tipo, gente, eu queria muito que as pessoas parassem de perder tempo com esse tipo de preconceito e julgamento e voltassem, assim, pro básico, ser respeitoso e educado com o outro. É o mínimo que a gente espera quando a gente vai fazer uma entrevista num lugar. Que a pessoa não pergunte se a gente tá tomando anticoncepcional, que a pessoa não pergunte se a gente... mas a sua menstruação tá vindo no dia certinho, tipo... Não, o pior, eu nunca ouvi isso, mas eu já ouvi relatos de gente perguntando, e aí, como é que tá? Você tá tentando? De perguntar de forma muito sutil se a pessoa usa... E aí, tá fazendo sexo? Tipo, nossa, gente, tá pelo amor de transando? Deus. Gente... É o gabarito do Emosk, quer dizer, da empresa lá de sangue, né? Doação de sangue, você vai doar sangue? Quantos parceiros nos últimos anos? Não, já é vergonhoso quando a gente vai fazer o exame médico admissional lá, e que tem aquelas perguntas assim, né? Você bebe muito, pouco, mais ou menos? Aí você fica assim, caramba. Bebe, né, em comparação ao quem? A quem? Pois é, então qual que eu... E você coloca bebe socialmente. O que é o seu socialmente? Você faz sexo, faz não sei o que e tal. Ai, gente. Quantos parceiros? Fala, gente, como assim? Aí você fica se perguntando, tipo, né, fazendo uma análise, assim, desnecessário isso, gente, eu acho. Não, o exame admissional, eu acho que a medicina do trabalho tinha que ver isso direito, porque eu acho muito constrangedor. Não, e você pode mentir tudo, Pode né? mentir tudo. E teve uma vez que eu tava preenchendo eu tava numa fase que eu tava muito assim, tava bebendo pra caramba, sabe? E aí eu cheguei lá e falei assim, gente, eu sou essa pessoa cara de pau, assim mesmo, vocês estão me conhecendo aqui, mas assim, se vocês souberem um pouquinho mais da minha história, eu sou muito cara de pau. Aí eu cheguei lá e falei assim, escuta, cadê o campo do bebendo pra caramba? Tipo, não tô vendo. Posso fazer aqui? Aí a mulher ficou olhando pra minha cara e eu, tá bom. Aí eu sentei e voltei. Eu falei, nossa, que vergonha de estar aqui nesse momento. Não, é muito constrangedor você assinar aquela papeleta, o médico olha, te mede, te pesa. Te apalpa, tem essa questão também, né? Te apalpa. Pois é, gente. Tem isso, já começa aí. Ai, gente, que No exame admissional, você já é apalpada. E se você estiver muito... grávida, então, fazendo o exame? Aqui eu nunca passei por essa situação, mas algumas amigas minhas já disseram que aconteceu essa situação, né? Delas descobrirem que estavam grávidas, assim, logo depois que foram contratadas, e a empresa não disse, eu acho que vamos pensar de novo e talvez a gente não te contrate. Acabaram contratando ela, e ela foi fazer o exame, né? E aí o médico já olhou com aquela cara, então quer dizer que você está grávida, né? Sabe? Aquela cara. E aí deu uma palpada lá na barriga e tal, não sei o quê, e ela achou tudo muito esquisito. Aí que eu falei sobre a questão das leis trabalhistas. Por um lado, ela ferra um pouco com a gente por ser mulher, né? Tipo... E agora vai ferrar mais, né, gente? E vai ferrar mais. Ai, então... gente, não me lembra. Alda, você ainda tem a ilusão que você vai se aposentar, filha? Olha, eu já não tenho essa ilusão faz um tempo, porque assim, a gente trabalha com internet, né? Internet é aquela coisa, terra de ninguém e terra dos freela, né? Uhum. Então, faz tempo que eu não... Cara, eu não lembro a última vez que eu trabalhei com carteira assinada. É tudo freela, né? E aí freela é aquela coisa, emite nota e é isso. Então, eu acho que eu não vou me aposentar tão cedo, né? Então, vamos aí nessa situação. E o pessoal lá de cima não entende o tanto que a gente já trabalha. Por isso que a gente tem um pouquinho de sossego da gente conseguir aposentar um pouquinho mais cedo. Porque o que acontece que a gente vê na maioria dos casos? A mulher, ela casa ou ela tem algum relacionamento, e quando é um relacionamento heterossexual... Convencional? O da família tradicional brasileira. O marido chega em casa, se a mulher ela trabalhou ou não, ela vai trabalhar mais em casa, o marido não. Senta no sofá e eu tô cansado, eu trabalhei demais, foda-se se você trabalhou, foda-se se eu preciso te ajudar só lavando o meu prato que eu jantei, foda-se. Então essa questão da jornada dupla, ela ainda não é considerada, né? Tipo, é bizarro isso. Infelizmente, nossos digníssimos lá em cima, eles têm condição de pagar alguém pra fazer isso pra eles, pra esposa deles, ou felizmente, né? Vamos dizer felizmente porque tá gerando emprego
emprego com isso. Mas é foda, mas isso é puxado. esse alguém que é pago pode ter certeza que deve ter uma dupla jornada. Geralmente é mãe, né? Sim, Quem faz as tem. tarefas domésticas, mesmo pagas, são mulheres. Eu lembro de uma época que, logo que eu tive as 3, né, que aí tava aquela escadinha, que elas têm tipo 1 ano e pouco, 2 anos de diferença uma pra outra, né? Você já ouviu? Não tinha televisão em casa, não. Sempre. Aí eu falava, olha, inclusive temos 4 em casa. E com Netflix, todas elas. Mas assim, eu ouvia pra caramba essa piada. E outra coisa, essa piada, né? Gente, não é piada isso, tá? Vamos. É que ninguém tá vendo, mas eu tô fazendo aqui, sabe, o entre aspas, essa piada. Então, é assim, isso não é piada, gente. Isso é uma coisa muito, muito ruim de você falar pra uma outra pessoa, tá? Inclusive, você dizer como uma pessoa deve cuidar dos filhos também é muito ruim você falar isso. E eu, durante muito tempo, eu achava que eu tinha a obrigação de cuidar sozinha das 3, de não pedir ajuda, por quê? Porque se eu fiz, é porque eu tenho que, sabe, se eu fiz 3 filhos, eu tenho que assumir os 3 filhos. Eu não posso pagar para que alguém me ajude, entendeu? Eu tenho que me virar sozinha com os 3 filhos. Isso era muito forte dentro de mim. Não era alguém que me falava. Eu sentia isso, sabe? Eu tinha esse orgulho. Na verdade, isso foi imposto pra você a vida inteira, porque eu também já senti isso, porque apesar de você ter filhas mais velhas e eu ter um filho mais novo, não sei como é que é a nossa diferença de idade, isso é muito grande, mas eu já tenho mais de 30 anos. Eu tenho 38. A gente tá na casa ali do rolê dos 40, 28, que passou mais ou menos por isso. Isso, entre os 40, até os 30 e pouco, 32 anos, quem tem aí vai entender muito bem de pegar, nós somos a última parte que a mãe ainda ficava em casa, era comum a mãe ficar em casa e cuidar das crianças. Hoje não, hoje já é o contrário, né? Hoje você não pode ficar em casa mais. Então as pessoas não aceitam você poder fazer as duas coisas, gente. Qual que é o problema? Qual que é o problema de você trabalhar e você ser mãe? Qual que é o problema disso? O negócio, a vibe do feminismo que o pessoal todo fica assim, é você poder escolher, gente. Exato. Você quer ficar em casa? Fica. Fique. Você quer trabalhar fora, igual eu, minha sanidade mental não permite que eu fique em casa. Isso é a opção da Ana. E não só Sim, você, tá? Muitas mulheres também ficam bem depressivas ficando em casa cuidando dos filhos. Aí vai gravar podcast. Não, eu ficava não só depressiva, mas eu ficava tipo assim, quando eu saía, eu ficava me culpando que eu tava deixando as crianças, sabe? Do tipo, ai, essa nossa, culpa eterna, e nossa, gente, era um sofrimento eterno. Era assim, tô em casa, tô sofrendo porque eu não tô no trabalho, fazendo alguma atividade extra, alguma coisa que todo mundo da firma foi fazer, porque eu tinha que estar em casa cuidando dos filhos. Aí eu vinha pra casa cuidar dos filhos, sofria com isso, né? Aí, de repente, sei lá, algum dia eu chegava e falava assim, não, hoje eu vou pro evento tal, pra palestra tal, tá tudo certo. Aí sofria no evento, na palestra, porque tava com os filhos em casa. Era o tempo todo assim, e é muito ruim você viver num ambiente desses. E isso tudo, depois de um tempo, eu fui descobrir, eu precisava me desconstruir, porque era algo que vinha, que tava, né, embutido aqui dentro do meu ser, que eu não sei de onde que veio, mas toda a sociedade me criou desse jeito, e por mais livre que eu falasse que eu era, eu ainda tinha minha vibezinha machista aqui dentro, sabe? Tipo, eu preciso voltar pra casa pra lavar louça. E aí, quem não tem ainda, né? A gente encontra todo dia algum resquício de machismo dentro da gente. A gente tem, por isso que eu falo que esse negócio da desconstrução é a palavra de 2017, né? Ano passado foi empoderamento, aí esse ano é desconstrução. E essa coisa da desconstrução, ela não é momentânea, ela acontece o tempo todo, sabe? Eu acho que a palavra certa seria educação, né? Isso, é porque tem muito do você desmontar uma coisa que foi montada dentro de você, abrir espaço pra vir uma coisa nova, que aí seria essa educação, que é o que a gente precisa, que é o que a gente tá tentando fazer com que as pessoas aprendam a lidar com isso. É porque, às vezes, né, por causa de tanto briga na internet, quando você fala a palavra desconstrução, a outra pessoa já se fecha. Isso. Ela nem vai te ouvir. É a mesma coisa com o feminismo. Por isso que eu digo que, às vezes, a gente precisa mudar as palavras pra chegar nas pessoas, sabe? Sim. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir nosso episódio
episódio, e no comecinho, quando a Ana falou que esse é um episódio de desconstrução, Já vão parar de já ouvir. virou o bico, né? Já chegou, entendeu? Já vai chegar lá no comentário e vai falar assim, olha, gente, será que vocês podem parar com esse assunto? Que já deu, tá? Não aguento mais ouvir. Exato. A gente recebe quase todos os episódios, a gente recebe algum e-mail, porque ninguém fala isso pelo post lá, pelos comentários. A gente recebe um e-mail com uma dica delicada dessa, sabe? Olha, só queria te dar um toque. Olha, eu vou parar de ouvir o seu programa, porque, sei lá, vocês falam muito sobre mulher, tá? Hello, somos duas mulheres. Exato. Então, já teve coisas assim, tá? Eu mandei uma resposta assim. Eu falei assim: olha, hello, eu sou mulher. Uma das temáticas é mulher na tecnologia. Então vamos falar de mulher na tecnologia também, além de falar de tecnologia. O problema fica maior quando o episódio a gente não falou nada de feminismo, nada. O e episódio a pessoa consegue achar. mas só o fato de vocês serem assim. duas mulheres, pro cara já tá assim, ofendendo. Não tem já. como. Nós tivemos alguns problemas no episódio de mulheres em eventos de tecnologia. Um beijo pra Kel, que foi linda. E ela também ficou meio passada. Eu falei assim, como assim que isso acontece? Eu falei assim, olha, infelizmente a gente tem que aguentar. É isso aí que a gente vê, que a gente ouve, tem que aguentar, mas tem que aguentar assim. Eu tô te entendendo. Agora, vem cá. Senta aqui do meu ladinho, agora vamos sentar aqui, vamos conversar, agora você me ouve, que agora eu tenho tudo pra falar pra você, tudo que você tá me falando aí, pensa com carinho nisso. E aí a gente tem que dar uns tapas na cara da pessoa, uns tapas de luva, pra pessoa entender que eu tenho feito muito disso de, tipo, expor. Tudo bem que sem expor, assim, nome, foto, nada do tipo, mas expor o que essa pessoa tá falando, sabe? Então, teve um podcast do pessoal, acho que do Dev na Estrada, que eles também fizeram o especial Dia das Mães não, Mês da Mulher. E teve um outro podcast do pessoal lá da Kaelon, que também fez um especial Dia da Mulher. Nós participamos do Dev na Estrada. Isso, então, aí eu ouvi o do Dev na Estrada com vocês e tal, e eu vi o pessoal também da Kaelon, que também tinha uma galera falando lá e tal, e tava super empolgada. Eu falei assim, nossa, que legal. Ah, nós entramos na discussão. Sim, vocês duas estavam brigando nos comentários. Foi! Aí aquele louco. Gente, de que planeta aquela pessoa veio? Me deu vontade de fazer uma nave, só te chamar o Musk e falar assim, moço, pelo amor de Deus, arruma logo a saída pra Marte, que eu preciso mandar essa pessoa urgentemente pra lá. Ele veio, ele fez um comentário. Leva! Ele fez um comentário ridículo, que eu falei... Gente, como tá lá no post, pra todo mundo ver, ele falou que o episódio foi fraco. Foi fraco, ele falou assim, é muito fraco esse episódio aí. Essa mulherada aí, ao invés de ficar reclamando, tinha que ir lá, fazer uns projetos open source e pegar a sua fatia do mercado. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu tirei um printzão, assim, né, cobri a foto do cara, e eu postei falando assim, cara, 2017 a gente tem que ouvir essas groselhas na internet. E tipo, não é possível. E o cara não entendia o que ele tinha falado de errado. O mais absurdo é isso. Eu falei pra Jessie, olha só, eu printei pra ela também, olha só, eu e a Alda entrando aqui. Porque a minha úlcera ataca, nem entro em discussão. Então, aí, o que eu percebi que funciona é quando a gente expõe pra pessoa, assim, sem citar o nome dela, mas a gente expõe o que ela tá falando, porque parece que ecoa de um jeito, assim, sabe? Que ela consegue ler com outros olhos e perceber a idiotice que ela tá dizendo, sabe? E é bizarro como que a gente ainda, não sei se porque a internet tá desse jeito, que as pessoas, é igual aquele gif lá que tem no portão abrindo, que tem os cachorros, né? Os cachorros latindo um pro outro, aí tá escrito assim, assim o portão vai abrindo. Aí na hora que o portão abre totalmente, vai um cachorro pro lado, outro pro outro. Então eu não sei se a internet ajuda com que essas pessoas façam esses comentários, essas coisas. Eu não sei de onde saem essas baratas e assim... Essas baratas são a maioria, é o que a maioria pensa. A gente que tá saindo fora dessa bolha. Então a gente passa a olhar de fora e ver como eles estão, mal educados, né? Infelizmente ainda a área de tecnologia, ela tem muitos homens. Ainda tem muitos homens. E com isso acaba que nós temos uma grande quantidade de gente machista, mas é porque é muito maior a quantidade de homens. Homens, quando estão juntos, e assim, na área TI, e são vários, né? Então estão juntos. Ficam mais babaca do que eles já são, normalmente. Ficam. Nossa, um acende a faísquinha, aí os outros vai e acompanha.
nos Eu não quero dizer que comentários. todos os homens são babacas e blá 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 e blá blá blá, né? Mas eu quero dizer que, assim, normalmente homens, quando estão juntos, eles vão ser mais ogros e mais babacas no sentido de que, eles vão falar de mulher, transei com essa daí, eu fiz isso, aquilo ali, eu fiz bababá. E o pior que aquele Entendeu? que Esse não tipo de fala coisa. nada, que aquele ali pensa assim, gente, que groselha, que babaquice. Esse que pensa que é num grupo de 10, se ele falar qualquer coisa, ele vai sofrer um bullying do Vai. caralho. É por isso que a gente tem tentado incentivar para que as pessoas falem, para que as pessoas apontem e enfrentem esse bullying junto com a gente, não assim do tipo, vamos lá sofrer, né? Vamos dar a mão aqui, vamos sofrer. Não é isso. Não. Mas é justamente pra gente dar apoio e dar coragem, incentivar para que essas pessoas percebam o papel que elas estão fazendo. E a gente, como mãe, num ambiente desses, a gente tem 2 argumentos muito fortes que a gente consegue desconstruir essas pessoas, tipo, no sentido, desculpa, a palavra não é desconstruir, mas a gente consegue desmontar ou desarmar essas pessoas, que é o seguinte: primeiro, se você fala que nem seu filho ou sua filha fala essas groselhas que a pessoa tá falando, ela fica morrendo de vergonha. Ela já fica tipo, eita, né? Ou, nossa, tá me chamando de crianção aqui, etc e tal. E outra coisa, se você pergunta se a pessoa tem mãe, e se, tipo, você falaria algo do tipo pra sua mãe, ou a pessoa também morre de vergonha. Quando a gente lembra essa galera que eles têm mãe, que eles têm irmã, sabe? Que eles têm filhas. Uma amiga. Filhas. Então, assim, a ficha vai caindo leve, devagar, assim, mas vai caindo. Então, assim, eu acho que é um trabalho cansativo? Mas é um trabalho bem, assim, passinho de formiguinha ali pra gente conseguir ter um ambiente um pouco mais confortável pra gente trabalhar, porque é complicado. Uma coisa que eu queria assim, tentar passar para quem tá ouvindo o podcast, queria deixar bem claro que assim, a gente não tá aqui simplesmente usando esse tempo ou esse espaço para ficar falando mal, sabe, das coisas ou para reclamar. A gente tá agindo, sabe? Tanto eu quanto o pessoal do podcast, eu tenho certeza que a gente no nosso dia a dia, a gente tenta fazer a nossa parte para tentar mudar essa situação toda, para que todo mundo tenha um ambiente de trabalho confortável, para que todo mundo não precise passar por situações ridículas de preconceito ou se sentir incapaz dentro do ambiente de trabalho, ou até mesmo no ambiente virtual mesmo, se estiver trabalhando em alguma coisa open source ou algo do tipo, sabe? Estiver colaborando com a comunidade, que não tem esse preconceito acontecendo. Então, por favor, não entendam como se, estão um monte de mulher aí falando mal do não sei o que. Não é isso. A gente tá fazendo desabafos, a gente tá expondo situações, porque assim, essas situações, elas acontecem no nosso dia a dia, ou na nossa realidade, mesmo que no passado, mesmo que ela não aconteça agora, mas eu tenho quase certeza que deve acontecer na maioria das pessoas. E na vida da maioria das pessoas. A gente lê isso demais. Exato. A gente lê muito que a gente recebe feedback, tipo assim, eu não sabia que acontecia isso com vocês também. Eu não sabia que era desse jeito com vocês também. Isso acontece comigo. Até mesmo porque como nós mulheres somos minoria, muitas vezes a gente não tem outra mulher no nosso ambiente de trabalho pra saber se aquilo acontece com as outras também. Isso. Então é uma forma da gente compartilhar Exato. e dizer que, a gente passou por isso, a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, mas a gente continua trabalhando sim, e vamos continuar. Sim, e vamos continuar na área sim. E não é uma questão de recalque do tipo, vocês estão um bando de recalque. Não é isso. A gente tá humildemente expondo coisas que a gente sabe que acontece, que é realidade, infelizmente, de pelo menos 80% das empresas, ou até mais, tá? Das empresas brasileiras, que é um cenário que a gente precisa sim mudar. É um cenário que eu acho que quando alguém chegar numa entrevista ou então na empresa e falar que tá grávida, não é pra ser o fim do mundo, ou nossa, lá vai essa mulher aí tirar licença maternidade, ficar fora da empresa não sei quantos meses, sei lá o que vai acontecer, sabe? Tipo, não é pra ser um prejuízo, é pra que alguém fale na outra ponta, tipo, nossa, que notícia legal, sabe? Que todo mundo fique feliz porque isso tá acontecendo, porque hoje o que acontece é isso, você tem medo, inclusive, de assumir que de repente você tá numa situação em que você, sei lá, aconteceu, você ficou grávida e você não consegue expor isso porque você morre de medo de ser demitida, porque você morre de medo não sabe como é que a tua vida vai ficar a partir daquele momento, você tá na licença maternidade, você não sabe se você vai ter de ser demitida quando voltar, sabe? Se teu emprego vai estar lá, você já não vai ter uma outra pessoa sentada no teu lugar, tipo, você não sabe. Então, assim, não precisa, sabe? Não precisa mesmo. Existem casos de mulheres que amamentavam e estavam de licença maternidade e a tensão, a ansiedade por ter medo de ser demitida e não ter o seu emprego de volta foi tanta que o leite
realmente secou, sabe? Pedrou, secou, e foi uma experiência, assim, pra essas mulheres, foi muito complicado, sabe? Não precisa ser desse jeito. Vou te contar. Agora eu vou abrir meu coração, aquilo que eu já tinha falado. Com 6 meses de gravidez, eu recebi um comunicado de uma pessoa, ela já tinha sido demitida, ela meio que assim, ela falou assim, Ana, eu vou fazer um serviço agora, eu vou te falar, fulano do RH, não é da equipe, não era nada, não gosta de você, quando você voltar de licença maternidade, você já volta procurando um emprego, porque você vai ser demitida. Eu, não, a coisa não é assim. Ela falou, vai com fé. Aí ela falou vários casos, várias situações que aconteceram e tal. Ela me contou muita coisa. Fui pra licença maternidade já sabendo que eu ia ser demitida. Nossa, que absurdo isso. Não produzi leite direito, meu filho teve que mamar, pozinho, fórmula. Esse com certeza foi um dos fatores que aconteceu. E quando eu voltei, aí eu tinha um período de estabilidade ainda de 1 mês e pouco. Inclusive, essa pessoa do RH nem esperou, faltou uns 3 dias para vencer esse meu período de estabilidade, ela me demitiu. 15 dias antes, o gerente do projeto que eu estava tinha me elogiado, porque eu entregava tudo dentro do prazo, e ela chegou para mim e falou que o meu problema era de performance, e eu, hã? Ai, meu Deus. Isso. Que ódio crescendo dentro da minha pessoa. Isso me deu um ódio e eu tenho essa mágoa até hoje. Falo pra vocês, ainda bem que eu não estou na empresa mais. Não sei se um dia eu vou ser chamada. Eu sei que a pessoa não está mais lá também, mas foi doído. Porque ficou grávida. Porque ela ficou grávida? Não foi. Seria engraçado, né? Seria muito engraçado né? isso. E várias situações aconteceram nessa empresa que eu não tive sororidade nenhuma. Sororidade, gente, essa é a palavra. Durante a minha gravidez, eu não tive lá chá de fralda. Da minha equipe, só as mães da minha equipe que me deram um presentinho, mesmo que fosse um sapatinho, nenhuma das meninas me deram boa sorte nem nada. Eu não ganhei um pacote de fralda. Ninguém falou comigo igual fala boa hora e tal. Não teve despedida minha quando eu falei que eu tava saindo de licença maternidade. Quando eu voltei, não teve nada. Foi a coisa mais doida que eu já vi numa situação de uma mulher acontecendo. Meu marido ficou de cara. Enquanto isso, da empresa dele, eu recebi flores, eu recebi bombons, recebi toda uma pergunta, se tá tudo bem e tal. A empresa dele tava mais preocupada comigo do que a minha. Foi a coisa mais bizarra que eu já vi. Mas é com essas palavras da Alda, da Jessie, que a gente vem trazer pra vocês um apelo. Gente, mais empatia, menos machismo, mais igualdade ou feminismo, use a palavra que você quiser, mais caráter, parem de objetificar as mulheres, independente se ela é mãe, se ela não é, se ela é gostosa, se ela não é, parem com isso. E que mais, meninas? Mais respeito, né? Mais respeito, mais educação. E mais sororidade. Acho que essa palavra pra gente, nesse exato momento, ela é, assim, ela tem um poder muito, muito, muito forte, ainda mais no ambiente que a gente vive, que é o ambiente tecnológico, que a gente sabe que as mulheres estão, sim, aí. Pode ser 10%, pode ser 12%, mas elas estão aí. E a gente precisa se ajudar. Sim, a gente precisa se apoiar sem julgamento, sem nada. A gente precisa se ajudar, sabe, tipo, olha, tô precisando de uma força aqui pra fazer tal coisa, a gente vai lá, a gente ajuda. A gente vem de uma época onde era aquela coisa, 2 mulheres trabalhando juntas vão se matar, porque uma mulher odeia a outra. Gente, não existe isso. Não existe. Isso também é um negócio que colocaram na nossa cabeça, de que mulheres não conseguem trabalhar juntas, de que elas não conseguem conviver no mesmo ambiente, e de que elas entram todas no ciclo menstrual, acaba sincando e ficam todas odiando umas às outras. Gente, tirando que o ciclo acontece isso mesmo, de resto, isso acontece. É tudo besteira que as pessoas inventam pra não ter competição. Basicamente isso. Mas assim, a vida é uma competição. Não tem jeito. A gente tá competindo o tempo todo. Então por que a gente, ao invés de arrumar inimigo, a gente não arruma um time, um grupo, sabe? A gente não se junta e se une pra gente conseguir atingir os objetivos que a gente quer. Então eu acho que tanto mulheres quanto homens, assim, eu espero muito que os homens nos ajudem nessa fase aí que a gente tá de tentar colocar os pingos nos is, né? E façam com que a gente, assim, a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente não quer pisar na cabeça de ninguém, a gente quer caminhar junto. E é isso, ponto. Resultados, né? Não importa se você é homem, se é exato. mulher, vamos ser equipe, vamos estar todo mundo aqui junto na mesma briga. Então, deixa eu colocar o projeto no ar, sabe, de
dinheiro na conta, pagar as contas tudo, entregar o imposto de renda, importante essas coisas. Exato. Ter aposentadoria, são essas coisas. Adulto quer essas coisas. O importante é entregar o projeto no prazo, Isso, gente. projeto se é homem, no se é prazo. mulher, não me importa. Criança que fica nessa vibe aí, enquanto isso o adulto quer saber de resultado. Gente, eu e a Jessie, nós gostaríamos muito de agradecer, porque a Alda, simplesmente a gente não conseguia bater a agenda pra gente fazer, mas eu acho que foi super interessante casar justo nesse tema pra você vir aqui falar. Foi assim, você é mãezona, a gente vê pelas redes sociais, então a gente queria que você fizesse seu jabá pra gente poder finalizar, infelizmente, gente. Já tem muito... Não, é muito perigoso esse negócio de podcast, se deixar a gente aqui fala 5 horas seguidas e tá tudo certo, né? Então... Eu falo, todo podcast eu falo, gente, eu tô aqui nesse podcast, mas eu tô anotando mais um tanto de tema em cima desse assunto que a gente tá falando. Sim, mas eu acho que tem que desmembrar mesmo, a gente tem que falar mais sobre isso e assim, se precisar depois mais pra frente me chamar de novo, então aí a gente conversa e faz a agenda bater de novo. Só assim pra deixar bem claro pra vocês, hoje eu tô fazendo algumas aulas de HTML, CSS e UX, também User Experience, e talvez role alguns cursos mais pra frente. Se vocês tiverem interesse, depois entre em contato comigo. Eu vou deixar meu e-mail aí com vocês. Nós vamos deixar todos os contatos. Isso, deixa. Eu vou deixar a minha pagininha lá no GitHub, lá que tem a minha page do GitHub, que tem todas as minhas redes sociais, tem todos os lugares que eu já palestrei. Então, quem tiver a fim de saber um pouco da minha história, tem lá também. E assim, eu tô procurando alguma coisa pra trabalhar. Eu tô passando por esse momento de transição, que a gente sabe muito bem que é muito difícil. Tá, anota aí um próximo tema. Se recolocar no trabalho, no mercado, depois que você sai por algum motivo X. Então, tô passando por essa transição agora, tô procurando alguma empresa que me queira, sabe? Porque eu tenho encontrado muitas empresas que passam por essa dificuldade toda, de você não conseguir ir pra frente, não bate a vibe, não dá certo, metodologia também não, sabe, acaba não casando. Então, tô procurando aí alguma empresa que realmente queira que eu trabalhe junto, ou então alguém que me ajude a levar o meu projeto, que é o meu projeto é o Codamos, que ele tá muito no rascunho ainda, que o meu sonho de verdade era ter a minha plataforma de eventos femininos pra ajudar aí essa mulherada aí nesse mundão todo a gostar de tecnologia, porque eu acho que estar em tecnologia é uma coisa, mas gostar de tecnologia é outra, e a minha vibe é essa. Eu quero tentar ensinar as pessoas, eu quero tentar ensinar mulheres, é ruim usar a palavra minoria, mas minorias, idosos, gente que não faz parte da tecnologia por algum motivo, quero tentar tirar essas travas e fazer com que aprenda a gostar de tecnologia de novo e faça parte desse movimento aí, que é muito bacana e, apesar de todos os pesares, é muito satisfatório. Excelente. Esse projeto eu tenho te acompanhado, eu tenho te stalkeado já há um tempo, já até te falei isso. Então, eu preciso, assim, de patrocínio, porque você sabe que é muito difícil você viver de voluntariado, né? Por mais que eu ame fazer voluntariado, cara, as contas continuam chegando em casa e eu tenho 3 filhas e uma delas tá na faculdade, então, assim, eu não posso deixar de pagar as coisas. Então, assim, eu preciso se alguma empresa, sei lá, estiver disposta a patrocinar de verdade, não só do tipo, coloca aí minha marca aí e vamos ver, sabe? Eu realmente preciso de patrocínio sério, que eu consiga levar o projeto adiante. Eu gostaria muito, de verdade, de ter isso no ar e poder dar um lugar bacana para as pessoas divulgarem eventos pequenos, para as pessoas divulgarem jobs que querem mulheres trabalhando, sabe? Tipo, é uma coisa bem feito com carinho mesmo. Quem tiver afim, manda um e-mail para mim, a gente conversa. Vocês que têm projeto aí, que estão querendo aproveitar a hype das mulheres na tecnologia, tá aí uma excelente oportunidade. A Alda saca pra caramba dessa área, ela tem muito conhecimento, ela pode prestar consultoria também. Isso. A gente pode conversar um pouquinho sobre o que a gente já falou de empatia, de sororidade, acaba desmistificar o machismo. Vamos acabar com isso tudo, né, gente? Vamos bola pra frente. E a mulherada aí, pessoa idosa também pensa logicamente, ninguém perde isso com o tempo. Com certeza fica mais preguiçoso. Eu, pelo menos, já tô ficando um pouquinho mais preguiçosa, mas isso aí... É só aumentar o tamanho da fonte, gente. Aumentou o tamanho da fonte, tá tudo certo. Acertou o grau Chegou do no óculos. 40, tem que aumentar a fonte. Então, gente, a gente vai se despedindo. Agradecemos muito a Alda
deixamos obrigada. os contatos dela e a gente já tá montando a pauta pra ela voltar. Se vocês tiverem alguma ideia, por favor, mandem pra ela voltar logo. E é isso. Um beijo pra vocês. Tchau! Beleza, tá. Tu vai fazer a transição? Pode fazer. Ai, não lembro. Ah, meu Deus do céu. Aí a gente começa a avacalhar as coisas, aí vem o nosso amado editor e começa a usar as coisas contra a gente para as pessoas rirem, porque eu já ouvi muita gente rindo das nossas caneladas. Então, mas sabe que eu não tenho ouvido os últimos episódios editados, O né? quê? Não ouvi. Então, eu só soube porque tu falou, senão eu não saberia. Só falar então, ainda bem que você não ouviu o episódio de... Porque o pessoal chega, o episódio tá tão engraçado. Eu disse, mas gente, o que aconteceu? Olha só, o design de interfaces, como a pessoa aqui, né, comprou um microfone novo pra ficar igualzinha a Jess e tal, um microfone bom, esqueceu de abrir as portas do armário aqui, e aí o som ficou mega diferente quando você ouviu o PP9, né? Uhum. E aí, vocês me desculpam, gente, que aconteceu isso, mas a gente falha. Aí depois o nosso editor, o Thiago, ele me deu uns toquinhos, inclusive ouvindo um outro podcast que ele já participou, que é o Papo Editado. Eu ouvi uns toques também de como me preparar para captação de áudio, aí eu melhorei no outro episódio, tava super bacana, aí o áudio tava supimpa de todas as participantes. Então, a gente também queria só ressaltar que a gente não teve tempo hábil de gravar os comentários de front-end. Em contrapartida, a gente agora vai entregar para vocês. Era essa surpresa que a gente queria falar, que a gente entrega agora 2 pós-programa por mês. Então vai ser assim, todo dia 10 vai rolar o Pode Programar, e ainda nós estamos vendo com o editor na grade dele ali por volta do dia 20, dia 30. Provavelmente a gente tá tentando ver algum dia nesse meio aí pra gente lançar também. Então vocês salvem aí no feed e entre o dia 20 e o dia 30 vocês ficam mais ou menos atentos aí que vai ter episódio novo. Então agora serão 2, pode programar. E se reclamar, a gente faz 3, faz 4. Não. Mentira. Não dá. Então agora vamos pros comentários do episódio passado, do episódio 10, sobre front-end. E tivemos o comentário do Emerson Almeida. Comentário treta, comentário teta, comentário polêmico. Ele falou, comecei a trabalhar bem na transição do Tableless e lembro da minha felicidade ao ver o jQuery pela primeira vez. E tempos atrás, trabalhando exclusivamente em performance de front-end, me vi o removendo do projeto. É incrível como ele faz merda. Pois ele faz uma série de processamentos desnecessários e custosos que uma aplicação de alta performance deixa a desejar. Então, Façam suas considerações nos comentários. só vou falar numa coisinha. jQuery, ele foi ótimo na época que lançaram ele para facilitar até a curva de aprendizado com o JavaScript. Com certeza. E até hoje, não é só daquela época, não, até hoje. E assim, pra quem não precisa de performance, ele é maravilhoso. Então, no caso do Emerson, performance pra ele era muito importante. Então, o jQuery virou uma merda pra ele. Não, hoje com as aplicações mobile, né, o jQuery, ele tá meio que caindo em desuso justamente porque é performance. Você precisa de escolher bem as ferramentas para você utilizar para pacote de dados ou para sites, para sistemas responsivos, que a gente falou isso no front-end, né? E também nós tivemos... você sabe que esse Emerson, ele é de Minas, né? Ele é do meu grupo de podcast de Minas e também tem o outro mineiro, que é o Gabriel Prates, que também deixou outro comentário. Vamos mudar o nome desse podcast para o iCast. Vamos mudar. Pode programar o I. Ele falou que ele mandou foi um e-mail pra gente e ele gostaria de deixar um link de um projeto, que é a tradução de uma série de livros sobre JavaScript. A série se chama You Don't Know JS.
É muito completa e é ótima para quem quer entender o JavaScript a fundo. O JavaScript, gente, que tá falando aqui é o Vanilla, que a Vanessa falou dele, tá? Então, a gente vai deixar o link do projeto do GitHub nos nossos comentários. E vocês, por favor, apreciem, comentem e divulguem. A gente queria gostaria. Desculpa aí, gente. Gostaríamos de agradecer muito as pessoas que estão compartilhando no Facebook e no Twitter nosso episódio. E continue compartilhando, que a gente fica muito feliz. E, mais uma vez, feliz Dia das Mães para todas as mamães. Pra Ana, que também, né, é mãe. Pra Alda, que foi ótima. E para todas as mamães, principalmente as mamães programadoras. E, meninas, apareçam por aqui nos comentários, mandem e-mails, que a gente quer falar com vocês e queremos trazer mais mulheres aqui pro podcast. Então, apareçam para que nos conhecemos. Isso. Queremos mais mulheres aqui, além dos nossos queridos homens que participam sempre e que engrandecem o nosso são sempre uns fofos, estão sempre participando e trazendo bastante coisa aqui pra gente. Então, daqui mais ou menos uns 15 dias que a gente volta. Um beijo pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau.